Hoje eu vou te falar a diferença entre Clean Code e Clever Code. E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu gosto muito, do conceito de Clean Code. E eu defino esse conceito de uma maneira um pouco diferente. Clean Code, para mim, é código que qualquer idiota pode entender. Me desculpa um pouco o termo, mas a ideia é o seguinte, pessoal? Quando você escreve um código, daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias, no máximo daqui a algumas semanas, você não está entendendo mais nada do que foi escrito. Porque quando a gente está resolvendo um problema, a gente realmente entra dentro do problema e quando a gente cria uma solução, a gente está entendendo aquele contexto que a gente está trabalhando. Depois de algumas horas, alguns dias ou algumas semanas, a gente não está mais naquele contexto e fica muito difícil entender o que a gente estava fazendo. Então, o Clean Code serve para isso, para que você escreva um código que seja simples, que você consiga entender daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. E o que seria o Clever Code? É quase que o contrário do Clean Code. É quando você realmente escreve um código espertinho. Muitas vezes a gente faz um código espertinho, que é aquela ideia do desenvolvedor mais sênior que faz numa linha só e fica todo orgulhoso, Fala, olha só, consegui resolver esse problema em uma linha. Só que daqui a umas horas você nem entende mais o que está naquela linha. Então, o Clean Code, ele é muito melhor do que o Clever Code. Por quê? Ajuda os desenvolvedores menos sênior a entender aquele código e ajuda você mesmo daqui a algum tempo. Então, nesse vídeo aqui, para fechar o ano, eu queria mostrar para você uma refatoração que eu vou fazer num código que eu desenvolvi aqui, transformando um Clever Code num Clean Code. Dá uma olhada. Então, eu estou começando a desenvolver aqui, pessoal, as regras de negócio, o domínio da plataforma The WiseDev, que é uma plataforma de cursos. Aqui, essa parte, obviamente eu tenho planos para fazer algumas coisas bem inovadoras na plataforma, mas vai existir lá uma parte bem tradicional, por assim dizer, de plataformas de curso. Tá? E aqui eu fiz um modelinho inicial, certo? Do meu domínio. Basicamente aqui é bem simples, A gente tem um curso, esse curso ele tem módulos e o módulo ele é composto de aulas, certo? E cada aula tem um vídeo associado àquela aula. Obviamente que isso aqui pode mudar, é um modelo inicial. E aqui eu fiz a parte também do usuário. O usuário ele pode se matricular num curso. Tá? Então por que eu tenho essa classe aqui, enrollment, essa entidade aqui? Porque a gente quer, obviamente, registrar o progresso do usuário em cada curso que ele é matriculado. E outra coisa é a informação do curso em si, certo? Um determinado curso tem diversos módulos e esses módulos são constituídos de diversas aulas. Então, esse modelo também é baseado, eu dei uma olhada em algumas plataformas de curso, tá? Eu vou até abrir aqui o Coursera também. Por exemplo, no Classroom, que é a plataforma que eu tenho utilizado com os meus alunos da Unifesp, o que acontece? A gente pode ter aqui, isso aqui eu estou considerando como se fosse um módulo, tá? Então você tem diversos módulos aqui e dentro do módulo você tem os materiais aqui que eu posso entender como sendo as aulas. E uma coisa interessante, e importante é que a gente possa mover essas aulas aqui, trocar a ordem, certo? Dessas aulas dentro de um determinado módulo. Eu também quero implementar depois a questão de eu mudar os módulos também de ordem. Esse conceito de módulo, ele aparece em várias plataformas de curso. Então, se a gente olhar, por exemplo, no Pluralsight, tá vendo? A gente tem aqui um Course Overview, que é um módulo. Depois a gente tem o módulo Fundamentals e dentro do Fundamentals a gente tem várias lectures, várias aulas. E também no Coursera, Se a gente olhar no Coursera, vamos pegar um curso qualquer aqui. Aqui é um programa, A gente tem também programas no Coursera. Os programas são constituídos de curso. A gente teria um outro nível na hierarquia. Por enquanto eu não estou pensando em programa, estou pensando só em curso. Então se eu vou entrar nesse curso aqui de Node, por exemplo, Server-Side Node.js, aqui a gente pode ver que os módulos, na verdade, são como se fossem semanas, Então você tem a semana aqui, certo? E dentro da semana você tem as aulas, certo? Então, se a gente olhar aqui, sei lá, na semana 1, vamos entrar aqui dentro. E, na verdade, o Coursera é um pouco diferente, ele tem um conceito de vídeos mesmo, Então, aqui você tem os vídeos, certo? Dentro dos módulos. Tem outros tipos de material também, por exemplo, de leitura. Mas tá vendo? Aqui também a gente pode pensar nesses tópicos aqui como sendo
módulos, certo? E dentro dos módulos você tem as aulas. Então foi isso que eu pensei em fazer inicialmente aqui na plataforma, certo? Então eu tenho um curso que é constituído de módulos, esses módulos são constituídos de aulas e uma das regras que eu implementei aqui, que eu estou implementando, é eu poder mudar a ordem de uma determinada aula dentro do módulo, tá? Então esse é o exemplo que eu queria mostrar aqui para vocês, uma refatoração de um Clever Code. Então tem um trecho de código lá que eu vou mostrar para vocês que está meio espertinho, meio clever, e eu queria refatorar ele para deixar clean, né, para deixar limpo. Então esse código está aqui, ó, dentro do módulo, tá? Então o módulo ele é constituído de aulas, então eu tenho um array de aulas aqui, certo? Que está encapsulado na classe, na entidade module, e aqui o que acontece? Eu tenho vários métodos, né, para eu manipular essas aulas dentro do módulo. Então eu posso adicionar aulas, eu posso verificar se uma determinada aula está incluída num determinado módulo, certo? E esse aqui é o método que eu queria refatorar aqui com vocês, que é o método para eu mover uma determinada aula dentro do módulo. Então ele recebe a aula em si, certo? Que é um conceito do meu domínio, certo? É a lecture. Ele recebe essa lecture e tem um parâmetro aqui que é qual que é o lugar que eu quero que essa aula tenha, qual que é a ordem dentro do módulo dessa aula. Tá? Então, digamos que eu tenho os testes aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui o módulo Fundamentals, por exemplo, e eu tenho 3 aulas, Branching, Committing e Pushing. Tá? São aulas inventadas aqui só para fazer o teste mesmo. E aí eu adicionei essas aulas, né? A adição, obviamente, adiciona a aula no final. Então, por exemplo, aqui vai ficar a aula Branching, vai ser a primeira aula, Committing vai ser a segunda aula e Pushing vai ser a terceira aula. Então, imagina que a gente quer poder fazer aquelas mudanças, né, de ordem, que nem aqui a gente pode fazer no Classroom, né? Então eu posso trocar de ordem aqui as aulas dentro do módulo. Então o que eu fiz? Eu criei um método aqui move, certo? Que vai mover a aula dentro do módulo. Então aqui você passa a aula em si, tá? Então estou passando a aula branching e estou querendo mover ela, por exemplo, aqui na verdade um caso negativo, por assim dizer, um caso excepcional quando você quer mover para uma posição que não existe, tá? No caso, o que acontece? Aqui eu estou utilizando, obviamente que meu vetor é baseado em 0, tá? Mas dentro do domínio em si, essa aqui, digamos que seria a primeira aula, certo? Aula 1, aula 2, eu estou usando aqui uma ordenação baseada em 1 e não baseada em 0. Então, se esse método for chamado e tentar mover uma aula para a posição 0, por exemplo, vai dar problema. Ele não vai fazer nada, na verdade, ele não vai mudar aquela aula de ordem, tá? Então, aqui é um caso excepcional. Eu tenho um caso normal aqui, que são as mesmas aulas. Eu estou querendo passar, digamos, a aula 1, certo? Que é a aula Branching, para a posição 3. Tá? Então, eu chamo o método move, passando a aula como parâmetro e a posição 3, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai reordenar. Então, a aula 1 era Branching, a 2 Committing e a 3 Pushing. Quando eu chamo o método move, passando o Branching para a posição 3, o que ele vai fazer? Ele vai trocar essa ordem, certo? Vai ficar Committing, Pushing e Branching, certo? Ele vai passar o Branching que estava na primeira posição para a terceira posição. Então esse é o comportamento, certo? Que eu estou implementando no método move. Só que se a gente olhar aqui para esse método, pessoal, eu até dei uma piorada aqui, certo? Para realmente a gente ver que isso aqui é Clever Code, certo? Então numa linha eu estou fazendo isso, certo? Eu estou movendo a aula de lugar dentro do vetor. Então esse método splice, nessa função splice do JavaScript, é uma função de array, eu acho ela um pouco complicada, porque eu acho que ela faz muita coisa, tá? Mas não é a ideia aqui criticar, né, a API do JavaScript, mas sim que o meu código não fique clever, certo? Então, se eu olhar para essa linha aqui, é muito difícil entender o que está acontecendo, certo, pessoal? Então, ele está dando um splice, aqui é o to, né, a posição da qual vem a aula, na qual a aula está originalmente, certo? Aqui é porque eu não vou fazer nada, né? Não vou alterar o vetor, eu vou simplesmente trocar de lugar, tá? E aqui eu estou passando, né, a aula que eu quero mudar de lugar, certo? O que acontece aqui, né? Quase não consigo entender o que está acontecendo, né? Certo? É muito difícil entender o que está acontecendo. Então, como é que a gente faz para melhorar esse código?
Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, né? Então, eu vou tirar isso aqui daqui, tá? Por quê? O que esse código aqui está fazendo? Ele está realmente removendo o elemento do array, certo? Ele pega e retira o elemento do array, tá? Mas como o splice retorna um outro array, certo? Então ele está retornando um array com uma posição só, com um elemento só. Então por isso que ele está colocando o 0 aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu posso fazer é tirar isso aqui daqui, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou copiar isso, tá? E vou jogar isso numa variável, que vai ser o elemento, certo? O elemento que eu quero mover de lugar. Então eu vou chamar ele de element. Então element, pode ser até lecture, né? Alguma coisa assim. Mas eu vou deixar element aqui, tá? Então isso aqui é igual a isso, certo? E aí o que eu faço? Eu pego essa variável e coloco aqui, certo? Então já deu uma melhorada, certo? Porque essa linha aqui já está um pouco mais fácil de entender. Estou simplesmente movendo o elemento, certo? Para essa posição to aqui, certo? Por que eu uso o -1 aqui? Porque, lembra que eu falei, né? Eu estou usando a ordenação no meu domínio baseada em 1, certo? Só que o array é baseado em 0. Então, se eu quero mover a aula para a posição 1, na verdade, dentro do array, ele vai estar na posição 0. Então, por isso que eu coloco um -1 ali. Aqui também, ó, fica um pouco difícil de entender, né? O que é esse thisPosition? Esse position aqui é um método que eu desenvolvi, certo? Para saber em qual posição a aula está dentro do módulo, certo? Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, isso aqui, né, é o meu from, certo? É a posição original do elemento, tá? Então, eu posso fazer isso aqui também, ó. Vou copiar, colocar aqui, ó, from, certo? E aqui eu tiro isso daqui. E aí salvo, né? Eu não rodei o teste da outra vez, mas, obviamente, a cada passo, né, de refatoração aqui, a gente pode rodar os testes para ver se está tudo ok. Então, a primeira rodada às vezes demora um pouquinho. Então, passou tudo, quer dizer que a gente não estragou o que estava funcionando. Só realmente melhorei o código, usando algumas variáveis. Acho que já está bem melhor, né? Isso aqui, a ideia do Clean Code é isso, que o código, você consiga ler ele como se fosse prosa, certo? Então, eu consigo ler mais ou menos esse método move aqui, né? Eu estou pegando a posição atual do elemento, eu estou removendo o elemento do vetor, certo? E estou colocando ele de novo na posição to -1. Então fica bem mais fácil de entender. Bom, outra coisa que eu poderia fazer aqui, e aqui já não é obrigatório, tá? Esse código já está mais limpo, mas pode ser o quê? Que em algum momento eu queira mover coisas dentro de um vetor, certo? Que não sejam aulas, pode ser outros tipos de elemento que eu queira mover de dentro de um vetor. Aí o que acontece? Eu posso pegar e, de alguma forma, eu posso extrair isso aqui num método, certo? Que simplesmente está movendo um elemento de dentro de um vetor de uma posição from para uma posição to. Então, o que eu posso fazer? Vamos copiar isso daqui. E o que acontece? Aqui eu estou movendo aulas dentro de um vetor de aulas. Mas eu posso querer mover qualquer coisa de dentro de um vetor de qualquer coisa, certo? Então eu vou fazer uma função aqui genérica, certo? Eu vou usar o generics do TypeScript para que essa função seja genérica. Ela possa mover elementos de quaisquer tipos de dentro de um vetor. Então eu vou chamar essa função. Isso é uma coisa que eu não gosto muito quer dizer, que eu sinto um pouco falta no TypeScript, é do polimorfismo estático, né? A gente poder ter uma função, porque aqui eu queria uma função move mesmo, certo? Só que aí, na verdade, ela vai mover de elementos de dentro de um array, certo? Eu vou passar esse array para ela e quero mover um elemento dentro do array de uma posição x para uma posição y. Só que eu não posso chamar esse método de move, certo? Porque eu já tenho um método move ali, mesmo que ele tenha parâmetros diferentes. Tá? Então aqui para arrumar isso, eu vou ter que escolher um outro nome, eu vou chamar de moveInArray, certo? Mova dentro de um array. Essa função, né, esse método, ele vai ser, eu vou usar o generics aqui para definir um tipo t, o qual vai ser o tipo do elemento do array, tá? Aí aqui, esse cara ele vai receber um array, eu vou chamar ele de array, tá? Ele vai ser um array de t, certo?
certo? Um array genérico aqui de quaisquer tipos de elementos. O que ele vai receber? Ele vai receber a posição from, certo? Que é onde o elemento está nesse momento, e a posição to, que é para onde a gente quer ir, o destino, né? Esses dois caras são number. E aqui, esse cara, ele é void, certo? Porque ele simplesmente altera o array, certo? Não retorna nada. Aí o que acontece? Eu posso pegar isso daqui, ó, e copiar, certo? Eu vou colar aqui, certo? Só que aqui o que acontece? Ele já recebe, então, o from e o to, né? Ele já vai receber esses caras. Então eu não preciso calcular o from. E aqui, em vez de eu fazer isso aqui no this.lectures, na verdade eu vou fazer isso no array, certo? Que eu recebi como um parâmetro. Então é isso daqui, né? Isso daqui. Então ele vai fazer o splice, vai remover o elemento do array e vai colocar numa outra posição, certo? Vai trocar de posição. Dessa maneira, a gente consegue fazer o quê? Em vez de eu fazer isso daqui, eu vou chamar minha função aqui, certo? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar a função moveInArray, certo? This.moveInArray. E aqui eu vou passar o this.lectures, certo? Que é o meu vetor de aulas, né? O from, que eu já calculei ali, certo? From. E aqui eu vou passar o to, certo? Ele já vai fazer aquele -1 lá para mim. O from eu tenho que fazer o -1 porque o position, deixa eu ver aqui, na verdade não, né? O from eu não preciso fazer -1 aqui, certo? Porque o position ele usa a posição no domínio e não no vetor, certo? Então, o from vai ser isso daqui, tá? O -1 eu tenho que fazer aqui, porque aqui eu estou lidando com um array, tá? Mas esse from e to aqui, aí é uma decisão, né? Deixa eu pensar. Na verdade, vamos fazer o seguinte, porque como a gente está mexendo com um array aqui, isso aqui já é baixo nível, certo? Aqui eu não estou mexendo com aulas dentro de um módulo, etc. Então, esse -1 eu vou tirar daqui, certo? E vou tirar esse -1 também. Aqui eu já estou lidando com array. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o -1 aqui, tá? E o -1 aqui do to também, certo? Porque esse cara ele lida com arrays, então a gente já está no baixo nível. Então isso é uma coisa legal também da gente pensar. Bom, só antes de falar isso, a gente pode apagar isso daqui, certo? A gente pode apagar isso daqui. Desculpa, o from eu não posso, né? Vou apagar essas duas coisas que são realizadas dentro da função. Vou salvar e vou rodar meu teste de novo. Então, se eu rodar o teste, a gente vai ver que tá tudo passando, certo? Então, a gente fez a refatoração, né? E com isso a gente ganhou também a possibilidade de usar, né? Na verdade, a gente pode até tirar essa funçãozinha daqui, certo? Uma função mais concreta, mais baixo nível de mover elementos dentro de um array genérico, certo? Então a gente pode jogar isso aqui numa espécie de módulo utilitário depois, tá? Porque, na verdade, por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer a mesma coisa nos módulos, né, pessoal? Então eu quero poder fazer isso aqui, ó, certo? Trocar a ordem do módulo em si, tá? Então como eu já sei que eu vou ter isso lá nos módulos, por isso que eu fiz essa generalização, tá? Para deixar o código mais limpo, eu nem precisava fazer isso, certo? Porque só de eu fazer isso daqui, né? E esse código aqui, se esse código aqui tivesse aqui, a gente já conseguiria entender muito mais fácil o que estava acontecendo, certo? Sem ter aquela linha única fazendo tudo, certo? E do jeito que a gente fez aqui, a gente ganhou esse método que a gente pode utilizar em outros lugares, né? Como uma função, a gente pode até jogar isso aqui numa função, né, utilitária para a gente mover elementos dentro de um array genérico. Então, qual que é a ideia, né, pessoal? O que eu tenho feito é isso. Eu tenho jogado, tá, as coisas mais complexas para funções mais abaixo, né? Então, se a gente olha as funções de mais alto nível, a gente consegue entender. A ideia é que até uma pessoa que não entenda de programação, ela consiga pelo menos intuir o que está acontecendo dentro daquele código,
certo? Aí as coisas que são mais baixo nível, o que a gente pode fazer? Pode fazer o que eu fiz aqui, jogar, né, dentro de funções, certo? Que a gente chama essas funções e aí sim essas funções têm coisas de baixo nível, tipo o splice aqui, certo? Então eu não estou chamando função de array aqui dentro desses métodos de mais alto nível, são chamados, certo? A partir da minha classe diretamente. As funções de mais baixo nível, elas são chamadas pelas nossas funções de mais alto nível. Então, dessa forma, você joga as coisas de mais baixo nível para baixo, certo? Dentro da cadeia de chamadas. Então, eu acho isso uma coisa bem legal, porque as coisas de mais baixo nível, elas ficam em funções específicas, certo? Ou métodos privados dentro da nossa classe. Aí, quando a gente olha para as funções, os métodos de mais alto nível, a gente consegue entender de maneira mais fácil, certo? Porque a gente não tem essas coisas de baixo nível, beleza? Então era isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a diferença aí entre Clever Code e Clean Code. Espero que vocês estejam motivados a fazer Clean Code e não Clever Code, para que vocês não deem um tiro no próprio pé de vocês, certo? Porque de fato, né? Às vezes você entende o código na hora que você está fazendo, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a umas semanas, você não entende mais nada. Se você deixa o código limpo, você consegue entender mesmo daqui a um bom tempo, certo? Porque você deixou o código fácil de entender, código simples. Eu queria agradecer todo mundo que comprou o livro Arquitetura Limpa na Prática. A gente está com quase 500 cópias vendidas já. Espero que vocês estejam curtindo o livro. De fato, já tem uma galera aqui fazendo testemunho, né? Então, por exemplo, o Kleber Ferrari falou isso, né? Terminei a leitura do ótimo Arquitetura Limpa na Prática, do Otávio Lemos. Parabéns, Otávio. Livro genial do início ao fim. E um outro exemplo aqui do Vinícius Pimenta, dizendo que também, né? Hoje finalizei a leitura do livro Arquitetura Limpa na Prática, do Otávio Lemos. Recomendo a todos os devs. Excelente livro. Então valeu a galera que está fazendo aí testemunho. Eu acho que o livro está bem legal mesmo, bem focado. Então se você quer entender arquitetura limpa, aproveita, certo? O desconto, eu vou dar uma extensão aqui. O desconto é do mês de lançamento. A gente termina o mês de lançamento em 8 de janeiro, tá? Mas vou estender até 15 de janeiro para você não perder essa oportunidade. Lembrando que o desconto é de R$50, né? Então o livro está R$200 com todos aqueles bônus. Ele vai passar a R$250 e agora não tem juros, né? Se você passa em 10 vezes, não tem juros. Aí depois desse tempo, né? Depois de 15 de janeiro, aí vai ter juros se você dividir no cartão. Então aproveita, compra esse livro antes de 15 de janeiro se você não comprou ainda. Eu desejo um excelente 2022 para você. Aproveite para colocar metas aí, né? Eu, por exemplo, tinha a meta em 2020 de continuar lendo o mesmo número de livros que eu estava lendo. Então, em 2019 eu li 13 livros e em 2020 eu li 13 livros também, né? Fora alguns que não são contabilizados lá no iPad, porque eu leio alguns livros para os meus filhos, leio alguns livros físicos também que não são contabilizados lá no iPad. Então, só no iPad lá eu li 13 livros, estou contente de ter mantido a minha meta. Vamos ver se no ano que vem eu leio 15 livros. Tenho vários planos também que eu vou revelando devagarinho aqui para vocês. Desenvolvimento da plataforma, vocês estão vendo aí que já está começando. Tem algumas ideias inovadoras para a plataforma também, que eu vou mostrando para vocês à medida que o tempo vai passando. Eu desejo um excelente 2022 para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.